Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre algo que muitas vezes a gente só aprende quando não tem mais escolha. Sobre parar, sobre desacelerar e sobre o tipo de pausa que não vem por decisão, mas por intervenção. Porque existem momentos em que Deus não fala com sussurros, Ele fala com pausas. E eu estava vivendo exatamente o tipo de fase que sempre me desafia. Uma empresa nova, um time novo, metas altas, responsabilidades novas. E eu queria dar conta de tudo. Queria performar no trabalho, queria cuidar das minhas filhas, queria manter a casa funcionando, queria gravar os episódios atrasados aqui do podcast. E no meio dessa corrida, o meu corpo começou a dar sinais. Uma infecção urinária, febre, dor, mas nada que na minha cabeça justificasse parar. E então eu fiz o que muita gente faz. Ignorei, me automediquei e continuei. 4 dias depois, meu corpo simplesmente não aguentou mais. O que era para ser uma ida rápida à emergência se transformou em algo que eu nunca imaginei. Uma infecção nos 2 rins e 3 dias internada no CTI. De repente tudo parou. Eu não podia trabalhar, não podia cuidar da casa, não podia buscar as minhas filhas, não podia gravar meu podcast, não podia sequer levantar da cama. Eu estava ali, dependente, sem controle, sem autonomia. E enquanto isso, minha mãe assumiu o controle. Minhas filhas estavam sob o cuidado dela, meu time seguia sendo liderado por outra gerência, a casa continuava funcionando. E foi ali, naquele silêncio forçado, que eu comecei a perguntar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Porque eu entendi que Deus nunca desperdiça processos. E aos poucos, eu entendi algo que constrangeu profundamente. Talvez aquilo não fosse sobre fé para crer na cura, porque isso eu sempre tive. Talvez fosse sobre algo muito mais difícil para mim, sobre ter fé para descansar, fé para parar, fé para desacelerar, fé para aceitar que eu não sustento tudo, porque eu sempre fui assim, intensa. Sempre mergulhei de cabeça, me entreguei, assumi, mas muitas vezes às custas de mim mesma. Eu fui deixando o descanso para depois, o cuidado para depois, o corpo para depois, até que o meu corpo dizia: agora é minha vez. E foi ali, naquela cama de hospital, que eu percebi algo que me marcou profundamente. Tudo aquilo que eu achava que cairia se eu parasse, continuou de pé. As minhas filhas estavam bem. Minha mãe assumiu o controle. Minha casa seguiu funcionando. O trabalho continuou. E o mundo não desabou. E isso, que poderia parecer desconfortável, na verdade foi libertador. Porque existe um peso silencioso que muita gente carrega. O peso de achar que tudo depende de nós. Que se a gente parar, trava. Que se desacelerar, quebra. Que se não estiver presente, nada funciona. Mas aqueles dias me ensinaram algo essencial. Eu sou importante, mas eu não sou indispensável. E entender isso não diminui o meu valor. Me liberta, porque tira de mim um peso que nunca foi meu para carregar. A Bíblia diz lá em Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a gente costuma pensar que soberba é arrogância. Mas existe uma soberba silenciosa, sutil, disfarçada de responsabilidade. É quando acreditamos que precisamos dar conta de tudo, quando ignoramos os limites, quando seguimos correndo mesmo quando o corpo pede pausa. Não porque queremos aparecer, mas porque no fundo acreditamos que se a gente não fizer, ninguém fará. E isso também é uma forma de tentar sustentar o que só Deus sustenta. Humildade, então, não é se diminuir, é reconhecer. Reconhecer que eu tenho limites, que eu não controlo tudo, que eu preciso parar e que eu também preciso de ajuda. E talvez não exista lugar que ensine isso mais rápido do que o leito de um CTI. Ali, ninguém é autossuficiente, ninguém tem controle. Ali você aprende em horas o que às vezes levaria anos. A vida não se sustenta pela sua força, ela se sustenta pela graça. E olhando para trás, eu consigo ver algo ainda mais claro. Talvez Deus não estivesse só me ensinando, talvez Ele estivesse me protegendo, porque eu estava começando um novo ciclo e já estava operando no mesmo padrão de sempre, no limite. Mas viver no limite não é sustentável. E às vezes, Deus faz o que a gente nunca faria. Ele nos para. Não porque falhamos, mas porque continuar seria a nossa verdadeira queda. E ali, naquele quarto, eu entendi algo que mudou tudo. Eu achava que eu estava sustentando tudo,
mas na verdade era Deus quem estava me sustentando. E foi nesse lugar de dependência que algo dentro de mim foi realinhado. Não só o meu corpo, mas o coração. Porque fé não é só acreditar que Deus pode me curar. Às vezes, fé é descansar. É confiar que mesmo quando você para, Deus continua. E talvez o maior milagre daqueles dias não tenha sido só a minha recuperação, mas a lembrança de que eu não preciso ser suficiente, porque Deus já é. E um versículo que selou isso dentro de mim está lá em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E se esse episódio te encontrou hoje, talvez seja porque você também está vivendo no limite, tentando dar conta de tudo, segurando mais do que deveria. E eu espero de verdade que essa palavra te dê permissão para algo que às vezes a gente resiste. Parar. Não por desistência, mas como alinhamento. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também está exausto, com quem não sabe parar e com quem precisa entender que descansar também é fé. Às vezes, o que parece pausa é Deus evitando uma queda ainda maior. E se você quiser ler esse capítulo e outros como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem reflexões sobre fé, limites, propósito e o equilíbrio entre viver com intensidade e viver com sabedoria. E por fim, obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!